Antes eu queria agradecer a presença do James Sinclair, que é o nosso presidente do Conselho do MIS, que está aqui presente. Muito obrigado, James. E apresentar o novo diretor-geral do Museu da Imagem e do Som do Estado de São Paulo, que é Marcos Mendonça, ex-presidente da Fundação Padre Anchieta, ex-secretário de Cultura do Estado de São Paulo, ex-secretário de Cultura do município de São Paulo, uma das figuras mais emblemáticas da cultura brasileira. Autor da Lei Mendonça, autor de vários programas e iniciativas, entre os quais eu destaco o Projeto Curi, a Sala São Paulo, Teatro São Pedro, entre outras grandes realizações, um legado dos mais significativos feitos no país no âmbito da cultura. E este mesmo nome, que para o nosso orgulho, o orgulho do Estado de São Paulo, dos brasileiros de São Paulo, assume agora como diretor-geral do Museu da Imagem e do Som. O Museu da Imagem e do Som, e nós vamos ter essa apresentação feita pelo Marcos Mendonça, evidentemente passa, a partir de agora, a ter uma nova dinâmica. Aliás, seguindo uma trajetória de evolução no tempo e no espaço, incorporando uma extraordinária experiência do Marcos Mendonça à frente de todos os organismos que ele comandou, presidiu e dirigiu ao longo dos últimos 40 anos. Portanto, ao mesmo tempo em que anuncio Marcos Mendonça como diretor-geral do MIS, quero cumprimentar também o Marcos por ter aceito o nosso convite para esta nova etapa na sua vida, dedicada quase que integralmente ao mundo da cultura e ao mundo público da cultura. Vou tomar liberdade, inclusive, rompendo aqui o protocolo, de pedir que o Marcos seja saudado com uma calorosa salva de palmas. Marcos, nós temos 3 jornalistas que farão perguntas, mas antes disso, a palavra é sua. Muito obrigado pela generosidade, governador, me deixa absolutamente emocionado. Eu quero agradecer demais essa oportunidade, ter aqui a presença de todo o Conselho do MIS e ter alguns convidados. Eu queria ressaltar aqui entre os convidados a pessoa do Júlio Medalha, que é esse grande maestro e que já conversamos para fazermos algumas coisas juntos lá, né? Essa oportunidade muito boa de poder estar revendo o Júlio. Queria dizer que é um desafio que eu encaro com muito otimismo, com muita alegria, porque nós estamos vivendo o mundo da imagem, o mundo do som. E o museu é exatamente isso, o Museu da Imagem e do Som. E ele pode, então, em consonância com o que acontece no mundo, estar desenvolvendo uma série de ações. Ele já vem desenvolvendo ações muito positivas, mas ele pode desenvolver ações, na minha avaliação, muito mais fortes, ações que possam ganhar uma outra dimensão. No primeiro momento, governador, acho que o MIS, por exemplo, tem que se espalhar pelo estado de São Paulo. Então, nós temos que fazer um circuito MIS, as exposições que se realizam no MIS, as que sejam físicas, elas podem eventualmente, em muitos casos, se transformarem em exposições virtuais, digitais, e com a maior facilidade estarem sendo expostas no estado inteiro e no Brasil inteiro. As que não puderem ser transformadas em digitais porque percam o espaço, percam a qualidade, enfim, por uma série de outras razões, elas podem ser reproduzidas, replicadas, no mínimo nas 15 regiões administrativas do estado de São Paulo. Nós fizemos aqui, depois que houve inicialmente a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, houve uma primeira exposição no MIS, nós levamos essa exposição para o memorial. No memorial nós tivemos 800 mil visitantes pagantes, e levamos depois essa exposição para correr o interior do estado de São Paulo e correr o Brasil. Ela está hoje em São José dos Campos. Já esteve em Campinas, governador, e em Campinas, a população de Campinas é de cerca de 1 milhão de habitantes. Nós tivemos 100 mil visitantes pagantes. Veja como a avidez das pessoas em terem
exposições nas suas regiões, nas suas cidades, até porque muitas delas carecem de equipamentos culturais. Então, há uma possibilidade gigantesca do IMIS cumprir esse papel. Da mesma forma, aqui na cidade de São Paulo, nós precisamos atingir, e o MIS tem essa força, atingir a periferia da cidade de São Paulo. Nós precisamos fazer acordos com e a Secretaria, o Sérgio já me falou, que vai colocar todos os equipamentos da Secretaria, as fábricas de cultura, por exemplo, correto? As bibliotecas do Estado. Nós podemos conversar com o Bruno, pegarmos os CELS, as bibliotecas municipais, e dentro desses espaços estão situados, muitos deles nas regiões mais periféricas de São Paulo, nós podemos ter uma ação muito positiva do MIS. E hoje o MIS está na mão das pessoas, porque todo mundo tem um celular, todo mundo está, muito mais do que falando no celular, ele está vendo o celular. E através do celular ele se comunica com as pessoas por imagens, que é uma força gigantesca. Nós precisamos fazer com que esses jovens, e esse é um papel que o governo tem desempenhado com muito empenho, de ajudar na formação do jovem, e esse é um papel do museu, ajudar o jovem a, por exemplo, fazer um game. Agora o Sérgio acabou de lançar um edital para que os jovens façam games. Agora eles precisam aprender. Nós podemos fazer, junto com os outros organismos do Estado, cursos de formação nessa periferia da cidade, dando oportunidade para esses jovens aprenderem fotografia, aprenderem a fazer games, aprenderem a começar um processo de animação. Se há um mercado enorme nesse país e que o mundo está aberto para ele, é o da animação. Isso pode gerar uma quantidade enorme de empregos. Então, é uma atividade muito intensa que eu acho que nós poderíamos desenvolver. Por fim, governador, eu, como presidente da Fundação, me deparei com uma situação de nós termos uma marcenaria de 2.000 metros quadrados, com 10 metros de pé direito, numa situação absolutamente precária. E o Corpo de Bombeiros me disse, olha, você precisa reformar esse espaço. Diante dessa perspectiva, hoje a TV não usa mais esse sistema de marcenaria. Então, e esse espaço é um espaço que está situado num limite da televisão, num dos cantos, com acesso independente para a rua. Aí surgiu uma ideia, um projeto, de nós ali desenvolvermos o primeiro espaço de imersão no país, ou seja, algo que hoje está acontecendo no mundo, uma novidade no mundo. Hoje nós temos em Paris o Atelier de Lumière, que é um sucesso espantoso. Nós temos em poucos lugares do mundo, no Japão nós temos um, na Austrália outro, ou seja, nós não temos nem 5 hoje espaços de imersão no mundo. E surgiu a oportunidade de nós fazermos isso lá, e eu acredito que nós teremos a chance de, já em outubro desse ano, levarmos para lá uma exposição que eu considero importantíssima para o país, para a formação do nosso país, que é uma exposição completa do Leonardo da Vinci, que é o maior gênio que a humanidade já teve, e que vai poder mostrar e vai ser visto pelo público, não só no seu talento como pintor, mas em toda a sua genialidade, em todas as suas outras áreas. Então, um pouco é isso, governador, das coisas que a gente pretende desenvolver à frente do MIS. Obrigado, Marcos. Eu adoro o entusiasmo do Marcos Mendonça. Paixão, né, Roberto? Faz toda a diferença. Queria, antes de passar para o Sérgio Leitão, dar um beijo na Dalva, a Dalva Mendonça, esposa do Marcos. Dalva, muito obrigado por você estar aqui presente também. Sei que você está sempre muito orgulhosa do seu marido e o seu marido de você. Sérgio, importante que isso está dentro da política cultural, diversa, inovadora, digital, transformadora, e sob o comando do Sérgio Leitão. E depois vamos para as perguntas. Sérgio. Obrigado, governador. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de saudar toda a equipe do MIS, na figura do James Sinclair. Nós temos aqui
os demais diretores que vão compor com o Marcos a diretoria do Museu da Imagem e do Som, nós estamos empreendendo esse processo de mudança e transformação em todos os programas e ações da Secretaria. A ideia é dar um impulso a todos eles, fazer com que alcancem mais pessoas, fazer com que tratem também de temas contemporâneos, que usem os instrumentos digitais e que tenham também um impacto econômico e social mais profundo. E esse projeto do novo Museu da Imagem e do Som, obviamente, se inscreve dentro disso, tem tudo a ver com essas diretrizes com as quais nós estamos trabalhando a política cultural na gestão do governador João Dória. Política cultural, ela tem ou deve ter um impacto no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social do Estado. E, portanto, em alguma medida, ela também é uma política de educação, ela também é uma política de segurança pública, ela também é uma política de cultura, ela também, de saúde, ela também é uma política de desenvolvimento econômico, porque repercute positivamente em todas essas áreas e está de maneira integrada. O Marcos pontuou algumas novidades que, enfim, estamos gestando para o MIS. Eu gostaria apenas de reiterá-las. Vamos, então, criar esse novo espaço, que é um espaço imersivo, um espaço multissensorial, será o primeiro espaço de projeção imersiva da América Latina e será um espaço, então, gerido pelo MIS, pelo Museu da Imagem e do Som, que, portanto, ganhará um novo equipamento no seu guarda-chuva a ser inaugurado, portanto, como disse o Marcos, em outubro. Nós estamos chamando esse espaço de MIS Illuminarium, né? E a primeira exposição será essa grande exposição sobre Leonardo da Vinci, que é uma exposição internacional, que já esteve em algumas cidades e chegará pela primeira vez ao Brasil. Posteriormente, esse espaço será ampliado e passará a contar, inclusive, com exposições desenvolvidas aqui no Brasil por artistas brasileiros. Enfim, é um espaço bastante importante. Ele se localiza hoje na área da TV Cultura, como explicou o Marcos, é a antiga marcenaria da TV Cultura, que está sendo totalmente transformada para passar a ser o MIS Illuminarium. Então, essa é uma das novidades. Outra novidade importantíssima, o Marcos também pontuou, é a questão do circuito MIS, ou seja, fazer com que todo o conteúdo desenvolvido pelo Museu da Imagem e do Som circule não apenas pela capital, a capital também, mas por todas as regiões do interior e do litoral de São Paulo. Portanto, é uma iniciativa de ampliação do acesso da população de São Paulo à cultura e a conteúdos tão importantes, relevantes, significativos, seja do ponto de vista do entretenimento, seja do ponto de vista da educação, também da informação e da cidadania, quanto os conteúdos com os quais o MIS trabalha. Nós temos também o objetivo de ampliar o grau de visitação do MIS. O MIS já é hoje um dos museus mais visitados de São Paulo. A nossa estimativa para este ano é de 350 mil visitantes lá na sede do MIS, mas a ideia é que nós possamos ampliar, né, Marcos, para que mais pessoas, sobretudo jovens, estudantes, possam ter acesso. Terceiro ponto importantíssimo é a contribuição do MIS, aí não apenas na difusão, na divulgação de conteúdos, mas na produção de conteúdos e na abertura de oportunidades para jovens. Nós temos, governador, uma questão social gravíssima no Brasil inteiro e aqui em São Paulo também, que é a questão do desemprego entre jovens. A taxa na faixa etária de 18 a 24 anos chega a 28%.
e nós estamos falando aqui de desemprego. Se nós pensarmos num outro conceito, que é o das pessoas sem ocupação, e aí inclui também as que não estão procurando emprego, esse número chega a 50%. Portanto, de cada 2 jovens que nós vemos na rua, 1 não tem ocupação. E é óbvio que as atividades culturais e criativas do campo da economia criativa são oportunidades, ou criam oportunidades. Primeiro porque estão crescendo de maneira absolutamente exponencial. O setor de games no Brasil cresceu nos últimos 5 anos a uma taxa média anual de 24,5%. Nenhum outro setor da economia no Brasil cresceu com essa taxa nos últimos anos. Então, nós temos aí de maneira crescente um grande número de oportunidades para os nossos jovens. Nós precisamos formá-los e capacitá-los para que possam aproveitar as oportunidades abertas pelas atividades culturais e criativas. Este é o projeto do novo MIS. Marcos, muito sucesso na gestão, estaremos juntos. A Secretaria vai colaborar com o MIS de todas as formas para fazer com que esse programa seja muito bem sucedido. Obrigado, Sérgio. Bem, nós temos o MIS Imersão, que é o iluminário, e o MIS Popular, que é o MIS itinerante, sempre com apoio privado. Essa orientação para todas as atividades de cultura em São Paulo, como já foi o Festival de Inverno de Campo Jordão, como as novas iniciativas, todas elas com a participação direta da iniciativa privada, patrocinando, apoiando e contribuindo para estes eventos. Quero lembrar os que estão aqui à mesa, logo depois de terminada a coletiva, todos estão convidados para aqui na outra sala, que possamos gravar os nossos vídeos para as redes sociais. Vamos então, finalizando, nós temos 3 veículos de comunicação já inscritos para essa segunda etapa, começando pela Folha de São Paulo, jornalista Gustavo Fiorati. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Marcos, eu queria, antes de fazer a pergunta, entender estruturalmente qual o cargo, ele é o mesmo do Kleber Papa ou o senhor? Não, o cargo é de diretor-geral. De diretor-geral, que inclui o Paço das Artes Cuida de toda a estrutura existente, né? Correto? O Paço das Artes, que vai ganhar um outro espaço muito em breve, correto? Hoje ele está mal acomodado ali, mas já está negociado outro espaço e muito em breve vocês vão ter notícias a esse respeito. Da previsão de abertura do novo do Paço das Artes também. Hoje não tem uma previsão de abertura da nova. Então eu vou lhe dizer, vai ser no dia 25 de janeiro do ano que vem. Correto? Já estou lhe dizendo a data. Tá. E sobre o conteúdo, teve uma mudança significativa no conteúdo das exposições do MIS, que levou a essa popularidade, né, das exposições. Essa nova dinâmica discute um novo perfil? Permanece esse perfil Veja bem, as exposições, elas têm por objetivo fazer com que as pessoas adquiram conhecimento, tem momentos de lazer, de entretenimento e possam adquirir conhecimento. Então, todas as exposições que visualizem isso e que mostrem isso e que tenham ligação com a questão da memória visual, audiovisual do país, elas vão ter abrigo no MIS, correto? Então, fundamentalmente, é essa política que está sendo adotada e que vai continuar a ser adotada, ou seja, mas por outro lado, nós também vamos buscar, nós temos um acervo maravilhoso, o acervo do MIS é uma coisa fantástica, nós vamos aumentar esse acervo, nós vamos estimular doações de acervos, de documentos históricos, vídeos, áudios históricos, correto? Nós vamos estimular isso. E nós vamos começar a mostrar também isso. Ou seja, eu acho que o MIS tem um papel a exercer, que é de pegar o seu acervo, trabalhar esse acervo de uma maneira didática, de uma maneira agradável para o público, mostrar isso aqui ao público de São Paulo e, como eu disse, correr o Brasil, ocorrer São Paulo e até mesmo o Brasil, correto? Obrigado, Marcos. Gustavo, obrigado pelas perguntas.
O segundo veículo é Veja São Paulo, jornalista Tatiane de Assis. Tatiane, boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde, Marcos. Queria me aprofundar um pouquinho na pergunta do Gustavo e saber como a programação do MIS vai ser pensada nesses próximos anos, se dentro dessa questão da memória audiovisual a gente vai ter ciclos, né? Vai ter ciclos de exposições focados em um tema, que é o que as outras instituições da cidade têm feito, né? A outra pergunta, como vai ser estruturada essa expansão, quais são os parceiros prioritários? E também gostaria que o senhor detalhasse um pouco dessa exposição do Da Vinci. Exposição do? Da Vinci. Do Da Vinci. Bem, veja bem, a exposição do Da Vinci é uma exposição que ela será apresentada no momento oportuno, todo o material relativo a ela. É uma exposição completa do Da Vinci, ou seja, não só a exposição das obras de arte dele, correto? Através do sistema de projeção, então você vai ter essa possibilidade, além de todos os objetos, todas as criações, todos os mecanismos que o Da Vinci construiu, inventou, idealizou, isso tudo vai ser mostrado na exposição. É uma exposição muito grande com todos esses aspectos. Com relação à programação do MIS, o MIS vai continuar a ser uma referência na área de cinema e na área de áudio no país. Ou seja, nós vamos fazer ciclo de cinema japonês, ciclo de cinema latino-americano, enfim, dos mais diversos países. Mas nós vamos fazer ciclo de cinema dos artistas brasileiros. Nós precisamos elevar o artista brasileiro a uma outra posição. Então nós vamos fazer ciclo de grandes nomes, de grandes cineastas, para mostrar, discutir, eles estarem presentes, debatendo com o público, mostrando os aspectos desses filmes. Ou seja, nós queremos prestigiar sobremaneira o artista brasileiro, o diretor brasileiro, o iluminador brasileiro. Uma das coisas que nós vamos fazer lá é curso de roteiro. Por exemplo, o Brasil tem uma carência de roteiristas. Aliás, o Brasil tem uma carência de uma série de profissionais na área de audiovisual, porque a área de audiovisual cresceu sobremaneira, muito inclusive graças à ação do nosso secretário, quando ministro, correto, incentivando sobremaneira a questão do audiovisual no país. Então, o que ocorre hoje? Você tem uma demanda de fazer filme e você não encontra um iluminador, você não encontra um fotógrafo adequado para aquilo, você não encontra um diretor de fotografia. O MIS vai estimular muito cursos nessa área de formação, chamando os melhores nomes do país e do mundo para fazerem conferências, estimular, levar o número elevar a qualidade do profissional brasileiro. Obrigado, Marcos. Obrigado, Tatiane. Tatiane, só para fazer uma brincadeira final antes da nossa última pergunta, sobre o Leonardo da Vinci. Vem aí. Sérgio Colassino, pois não. Sobre a questão da expansão, como que ela vai ser feita? Como vão ser escolhidos os parceiros? Os parceiros, do ponto de vista privado, são parceiros que já normalmente têm vocação para o apoio à cultura no país em diferentes níveis. O MIS, como tem uma capilaridade e um campo de atuação muito amplo e um prestígio ratificado e ampliado ao longo dos anos, ele não terá dificuldade de obter apoio privado com ou sem Lei Rouanet. E como aqui a cultura é uma prioridade do nosso governo, o próprio governador vai se envolver na busca e na captação de investimentos privados, sobretudo no programa o que nós estamos chamando de MIS Popular, que é o MIS itinerante, é um MIS que vai para outras regiões do estado de São Paulo, vai para o litoral, vai para a região metropolitana e vai para o interior, e também no programa do MIS Imersão, que é essa nova unidade na Água Branca, aproveitando uma instalação que hoje não tem uso e que será extremamente vibrante, a começar por essa exposição do Da Vinci 500 anos. E está ao lado da TV Cultura. Vamos agora à última pergunta, que é exatamente da TV Cultura,
está aí ao seu lado, Sérgio Colatino. Sérgio, muito obrigado. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Sobre esse espaço imersivo, foi comentado que é o primeiro da América Latina, tem poucos desse tipo no mundo. Qual é o diferencial dele? O que vai diferenciar ele de outros equipamentos que tem aqui em São Paulo, que tem no Brasil e na América Latina? E também foi feita uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo que a gratuidade é o principal atrativo para eventos culturais. Essas parcerias, o MIS também, existe esse trabalho de aumentar a gratuidade para também popularizar ainda mais o museu? Obrigado. Sérgio, boas perguntas, assim como as demais, mas aqui nós vamos dividir em 3 fases. Vou tomar a liberdade de responder também, o Marcos Mendonça e o Sérgio Saleitão. Nós já definimos que o MIS terá uma função didática e educativa. Ele terá 2 dias da semana com acesso gratuito a escolas públicas municipais e estaduais, com gratuidade absoluta, e também para escolas privadas. Aí não haverá gratuidade, haverá uma identidade de valor mais baixo, mas quem frequenta a escola privada pode pagar, mas terá um ingresso com valor menor, para que crianças e jovens possam compreender o mundo da imagem e do som e a dinâmica da comunicação em algumas das vertentes que o próprio Marcos e o Sérgio Saleitão apresentaram aqui. Segunda-feira é sempre o dia de manutenção, recuperação, limpeza, troca de equipamentos, como todo museu no mundo faz. Terças e quartas para escolas públicas, na terça-feira, a priori, quartas-feiras para escolas privadas. E isso ajudará também a dar essa popularidade, mas priorizando crianças e jovens. Agora passo ao Marcos, depois ao Sérgio Saleitão. Marcos. Bom, não existe nada no Brasil semelhante a essa questão de projeção, de imersão. Você vê em alguns eventos projeções de algum material, mas você não vê nenhum espaço destinado a isso. E, aliás, não existe no mundo. Não existe nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem na Disney esse sistema para puro entretenimento. Um aspecto cultural onde você possa olhar uma obra de arte como se ela tivesse ali presente, correto? Mas numa dimensão de proporções enormes. A marcenaria, como você sabe, tem 10 metros de pé direito, ou seja, projeções gigantescas. Então, que a pessoa estará vendo uma obra de arte com outros olhos, entendendo a obra de arte, vendo aquela obra de arte de uma outra forma, de tal forma que quando ela for a um museu e olhar aquela obra de arte, porque nós vamos fazer artistas brasileiros, ela vai poder ver um detalhe que ela jamais teria visto, reparado, simplesmente ao olhar a obra no museu. Então, a diferença é essa. Não existe nada no Brasil, nada que se assemelhe a isso, correto? Muito bem. Saleitão, estamos já no finalzinho da nossa coletiva. Será o primeiro espaço de projeção imersiva multissensorial da América Latina. O paradigma é o Atelier de Lumière. Acho que todos nós aqui já nos maravilhamos com os vídeos das exposições sobre Van Gogh e outros. A ideia é que, enfim, as pessoas estejam dentro de um espaço fechado, com projeções que são completamente envolventes, nas laterais, no teto, embaixo, também com som e narração, abordando artistas diferentes. Essa primeira exposição, como se falou, sobre Leonardo da Vinci, e isso são os conteúdos, tem 40, 45 minutos, às vezes 50 minutos, ou seja, isso funciona como sessões que são sucessivas, contínuas, regulares, e ali as pessoas têm uma experiência multissensorial, ao mesmo tempo que têm acesso a um conhecimento e a informações de maneira muito mais atraente e absorvente. Então, quer dizer, o impacto transcende até o campo específico da arte
e da cultura. Eu gostaria apenas de destacar, governador, um último ponto que nós vamos também enfatizar, né, Marcos, nesse projeto do novo Museu da Imagem do Som, que é a ampliação do programa Pontos MIS, que o Ponto MIS é um ponto de exibição de filmes e outros conteúdos audiovisuais. Nós temos hoje cerca de 150, são 150 municípios já beneficiados, quer dizer, em nenhum desses municípios você tem cinemas, então o Ponto MIS é o cinema da cidade. Nós queremos levar os pontos MIS para os 645 municípios do estado e aqui na capital também ampliar para regiões, para bairros onde você não tem acesso a cinema, né? O MIS faz a curadoria dos conteúdos, licencia oficialmente esses conteúdos. Esses kits de exibição com tela, som, projeção são cedidos às prefeituras. As prefeituras destinam um local para isso e as sessões acontecem regularmente. Nós temos muitos municípios aqui em São Paulo com menos de 20 mil habitantes em que o Ponto MIS é o único equipamento cultural daquela cidade, ao lado, claro, da biblioteca, que todos os municípios têm pelo menos uma. Mas isso também vai ser algo bastante significativo e o Marcos está bastante empenhado nesse processo de ampliação. Obrigado, secretário Sérgio Saleitão. Sérgio, muito obrigado pela sua pergunta também. Eu queria agradecer a presença de todos, são 13 horas e 5 minutos. Pedro Duran, você fica com crédito. Eu tenho um almoço agora, acho que todos vocês também têm compromisso, a Previdência será aprovada. E obrigado, bom final de semana, Pedro Duran. Não seja rebelde, Pedro Duran. Você terá o seu momento. Tenha calma, tenha paciência. Chegaremos lá, juntos chegaremos lá. Agradecer a presença de todos. Eu pedi ao pessoal que está aqui à mesa, nós saímos. Pedir desculpas de não cumprimentar vocês pessoalmente, porque nós temos que gravar 2 vídeos, temos um almoço aqui, vocês têm também compromisso. Obrigado, uma boa tarde, semana que vem tem mais.